Podemos começar? Sim. Vamos dar início ao grupo de discussão em busca de pesquisas descolonizadoras, com o professor Miguel Arroyo, que dispensa apresentação, mas é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. E gostaríamos de dizer que estamos muito honradas e honrados em tê-lo aqui conosco. Ele se dispôs a ler os trabalhos que foram aprovados para o evento. Tivemos 28 trabalhos e ele leu todos. Muito obrigada, professor. E agora vai fazer uma fala, um comentário, discussão em cima desses trabalhos que foram apresentados logo cedo. E gostaria, então, de passar a palavra para o professor Miguel Arroyo. Um bom dia para todas e para todos. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e a oportunidade de ter lido os trabalhos, os resumos. Gostaria de ler todos os trabalhos, sinceramente. E procurei estar presente para ouvir também esses resumos, porque uma coisa é ler e outra coisa é ouvir, não é? A palavra é mais forte do que a letra. Infelizmente, a nossa escola é demasiado letrada e silencia a palavra, né? Acho que essa é uma das questões que vocês já colocam aqui. Ouvir a voz da infância, não ler a letra da infância. Isso já seria uma grande lição deste encontro, né? Não só letramento na idade certa, mas voz para essas crianças na idade certa. Então seria já um produto do que eu li e ouvi aqui hoje e ontem. Eu vou destacar que ênfases promissoras para a educação, para a leitura, para os tratos da infância, eu percebi nesses trabalhos, pesquisas de vocês. Então, vou destacar o que me chamou a atenção como positivo, extremamente positivo. O que eu percebi é que ainda os trabalhos, eles giram e nem sempre conseguem equacionar o que eu chamaria os estudos sociais da infância e os estudos pós-coloniais. Este já seria um ponto que mereceria a nossa atenção. Ora, se parte dos estudos sociais da infância, se destacam aspectos muito interessantes dos estudos, avanços muito interessantes dos estudos sociais da infância, outra já se avança para os estudos pós-coloniais. Como articular essas duas tendências, esses dois focos de análise? Este me parece um ponto importante. Estou vou destacar pontos que vão merecer, de aqui para frente, continuar trabalhando, tá ok? O importante de um encontro como este não se esgota nele mesmo. Ele nos provoca, e nos provoca para frente. E esta já me parece uma provocação. Como articular os estudos sociais da infância com os estudos pós-coloniais da infância? Bom, outro ponto que me chamou muito a atenção, a ênfase na necessidade de uma educação da infância descolonizadora, emancipatória, com e para a infância. Este ponto também me parece muito importante. Veja que vou destacar os pontos que me parecem importantes. Importantes no sentido de que nos instigam a aprofundar mais essas grandes questões que vocês colocam na pesquisa. Isso. Como avançar, repito, para uma educação da infância descolonizadora,
emancipatória, porque o descolonizadora, muito bem, é como limpar, mas emancipatória já é apontar. Tá? Aquilo que falava Paulo Freire, denunciar e anunciar. Tá? Denunciar a colonização da infância, muito bem, descolonizar já é mais. E emancipar é apontar. E vocês acrescentam, com e para as crianças, ou seja, reconhecendo as próprias crianças sujeitos políticos da própria descolonização. Veja, isto é um salto, porque normalmente a infância não é sujeito político. A infância é destinatária, não sujeito. Vocês já avançam reconhecendo que a infância também é sujeito da própria emancipação. Então, este ponto, olha, não é fácil, né? Em que medida eu tenho um netinho de 3 anos e meio? Como fazer que meu netinho, André, seja sujeito e acreditar, reconhecer de sua própria emancipação? Não é fácil. Uma coisa é falar essa palavra tão empolgante, e outra coisa, e sobretudo não de meu netinho, mas é de crianças de 3, 4, 5 anos, pobres, negras, da favela. Como? Outro ponto que me chamou muita atenção, reconhecer as crianças como atores sociais, com voz, capazes de agir em seus contextos sociais com autonomia e liberdade. Isto está muito forte nos estudos da infância. Mas eu não sei se isso seria tão forte quando pensamos em colonização. Sempre que eu leio os estudos da infância, eu sempre me pergunto, mas de que infância se estão falando? Está claro? Que crianças são atores, ou a sociedade os permite ser atores sociais, com voz, capazes de agir em seus contextos sociais, com autonomia e liberdade? Que infâncias? Por favor, este é um ponto importante. De que infância estamos falando? De uma infância genérica? De uma infância idealizada? De uma infância que agora é sujeito, capaz de agir com liberdade? Que liberdade tem uma criança de rua? Que liberdade tem uma criança, 10 milhões de crianças que vão do trabalho à escola e da escola para o trabalho? Este último livro que saiu agora, Trabalho e Infância. Que liberdade tem? Que liberdade tem crianças com corpos precarizados, em espaços precarizados? Então, o que eu sugiro a vocês é que não nos empolguemos com determinados olhares sobre a infância, que agora de repente ela ressuscita sendo sujeito social, em seus contextos, criadora, liberdade. Questo era tamen, ainda que tardia, mas que liberdade. Tá? Em que limites eles são livres para o quê? Para escolher entre viver ou morrer? Estão entendendo? Então, o que eu gostaria é que nós tivéssemos sempre, superássemos uma concepção idealizada de infância. Por favor, frente a uma concepção de infância submetida, ínfãs, não falantes, falar que agora eles têm voz para quê? Tá, então, estas são questões que, olha, pé no chão. Se alguém não são essas crianças, essas outras crianças, o pé na terra. Tá? Outro ponto que está muito destacado, sujeitos de culturas, cultura infantil, reagindo à conformação cultural adulta.
Isto está muito forte também nos estudos da infância atuais, né? Sujeitos de cultura. Mas volto a insistir, nos perguntemos que culturas? Sujeitos de que culturas? A cultura da fome? A cultura da pobreza? Vocês sabem que agora, na escola pública brasileira, 17 milhões de crianças, milhões, não mil, milhões de crianças, chegaram da extrema pobreza. Estão no Bolsa Família. Se você acrescenta mais 10 milhões que não estão na extrema, mas estão na pobreza, 60% das crianças que agora estão na escola são pobres. Que liberdade! Que cultura produzem? Que cultura levam para a escola? Então, estas questões, por favor, do contrário, podemos estar um pouco... Colocam também uma ênfase muito grande no momento que se reconhece as crianças como sujeitos de cultura, e são sujeitos de cultura, mas em que limites e que culturas? Vai se insistir muito em diálogos interculturais, diálogos de saberes locais. Sim, mas nos coloquemos, uma criança na favela está num lugar, mas que saber de seu lugar essa criança leva para a escola? Está? Não é a mesma coisa do que o saber de meu neto do apartamento. Tá? Então, saberes locais, mas no momento em que colocamos locais, temos que nos colocar a pergunta, mas de que locais? Tá? Porque, do contrário, elevamos a categoria de saber local como se... Muito bem. Mas tenhamos sempre essa postura interrogante, por favor. Sempre essa postura interrogante. Desconstruir estereótipos, preconceitos, etc. Muito bem. Eu acho isso maravilhoso, avançar nessa direção. Desconstrução de preconceitos. Mas quando falamos estereótipos e preconceitos, apenas são estereótipos e preconceitos interpessoais, que a visão que se tem. A visão que se tem é que o racismo entre nós é uma questão de preconceito, eu com você negra. Está entendendo? A questão dos preconceitos são estruturais. Os preconceitos estruturais são muito mais determinantes das relações interraciais, intergêneros, do que interpessoais. Então, eu sugiro que avancemos, percebe o que estou colocando, é que essa riqueza, ela tem que ser radicalizada, temos que ir tentando radicalizar. Mas isso faz parte de nossos estudos, faz parte da nossa caminhada, né? Se coloca também articular, se coloca até autogestão, isso está bastante, apareceu bastante, autogestão. Se a infância é sujeito, então vamos gerir a própria escola junto com. Muito bem, eu acho também. E na família também, né? Muito bem, mas tenhamos cuidado de até onde, por exemplo, uma escola, aqui tem diretoras de escola, eu fui diretor de escola, eu fui secretário. Qual a liberdade que eu tinha como secretário para gerir a rede municipal de Belo Horizonte? Está entendendo? Com essa base comum nacional, que é que liberdade temos nós, adultos. Imagina a criança. Estão me entendendo? O sea que temos que ter sempre essa... Porque senão caímos em uma espécie de autogestão, como se fosse assim tão fácil. Né? Tão fácil. Eu não consegui em 5 anos autogestionar como secretário a rede municipal de Belo Horizonte. Não consegui. Por quê? Por quê? Porque as estruturas de poder são muito mais fortes do que as estruturas específicas de uma rede. Imagina as estruturas específicas de uma escola, de uma sala de aula,
junto com o aluno, adultos, crianças, autogestionada. Tá? Então, tenhamos sempre essa postura, insisto, sempre acendamos a luz verde, mas depois a luz vermelha. Vai dizendo, mas e aí? E aí? Esta tem que ser a postura nossa, como investigadores, pesquisadores, como propositores de outras políticas. Articular saberes da infância com os saberes do currículo. Nada fácil. Vejam aí como que vai ser fácil agora com a Base Nacional Comum. Articular os saberes da infância, toda a preocupação que tivemos para que tenha diretrizes curriculares negras, né, do campo, indígenas, quilombolas, tudo isso foi mandado para o lixo e agora o que vai reger é a Base Nacional Comum. Mas o que é nacional? Como falava ontem, o que é nacional? A pobreza nacional? A segregação racial nacional? Isso vai entrar? Não, o que é isso? Diz que isso fica para os 40% da diversidade. Boa brincadeira. O problema é que é impossível pensar o 60% nacional e comum sem a diversidade. Essa que é a grande questão. E esse 60% pensado como nacional vai ser o que vai ser exigido da criança, do adolescente, do professor, da professora para o IDEB ou para ela ser considerada abaixo do IDEB, castigada, inferiorizada. Estão me entendendo? Então, tenhamos sempre isto de dizer, queremos uma escola autogestionada, inclusive com as crianças, tem que ser uma pressão para nos contrapor a tudo que seja controle que nega qualquer autogestão ou qualquer gestão participativa. Tá? Outro ponto que coloca muito é reconhecer a alteridade. Sim, é muito bonito também. Há muitas teorias aí da alteridade. No outro dia estávamos na Amped discutindo uma coisa muito interessante sobre como que a criança negra constrói sua identidade racial. E aí predominava uma ideia demasiado psicologizante para meu gosto, de dizer, a criança negra, ela se olha no espelho do outro, e no espelho do outro se vê, espelho, espelho meu, alguém mais feia do que eu, ou mais, está entendendo? E eu falei, por favor, e coloca aquelas bonequinhas brancas e negras, e qual que você escolhe, lembra? Essa ideia, isso é muito... A construção da identidade racial não é no espelho do outro, é no espelho da sociedade racista. Está entendendo? Eu contei uma coisa que me aconteceu com meus filhos. Quando eu ia levar para a aula, no carro, sempre que passávamos lá perto em Belo Horizonte, daquela estátua do Tiradentes, se alguém conhece, havia um sinal, parava, e sempre tinha uma menina negra de uns 6 anos, carregando a irmãzinha de 1, 2 aninhos, pedindo esmola. E meus filhos abriam cada olho, e um dia um deles, já com 4, 5 anos, ele me perguntou, pai, por que tem tantas crianças pobres? E depois acrescentou, e por que todas as crianças pobres são negras? Está entendendo? Se meu filho dentro do carro se fez essa pergunta, imagina aquela menina negra, carregando a irmãzinha negra, pedindo, pobre, não se faz a mesma pergunta, por que eu sou pobre? Porque sou negra. Há uma relação estreita entre pobreza e negritude? Já não é que se olha na cara de meu filho branco e diz, eu sou negra e ele é branco. A coisa é muito mais radical. A construção das identidades raciais na infância começa muito antes do que nós pensamos. Muito antes. Talvez começa que ele já foi gestado por uma mãe negra, pobre, e já teve problemas, diríamos também, de nascimento. Estas são as questões. Está entendendo? O racismo é muito mais do que um mero preconceito interpessoal. Muito mais. Então, é por aí que temos que avançar. Do contrário,
ao contrário, nos perdemos. Essa ideia da alteridade, não sei, não entendi nunca muito bem a alteridade. Multiculturalismo. Claro, se a infância é reconhecida sujeito cultural, se há uma cultura da infância, e se nós aceitamos que há várias infâncias, então vamos agora a um diálogo intercultural, multicultural, tá? Etc. Eu sempre achei que todas essas histórias de diálogos culturais, multiculturais, interculturais, não esqueçamos de uma coisa, e aí entra de cheio os estudos pós-coloniais. Tá? Os culturicídios. Okay? Que possibilidades há de diálogos interculturais em uma história de culturicídios que permanecem, que continuam? Então, veja como os estudos pós-coloniais eles nos obrigam a radicalizar muitas dessas propostas que estão hoje e que são levadas para a educação da infância, tá? E não só da infância. Bom, estes pontos me pareceram muito interessantes, me chamaram muito a atenção, mas eu queria ainda passar para outra categoria de pontos que me chamaram tanto ou mais a atenção, que é o seguinte: a maior parte dos trabalhos de vocês coloca os focos nos processos sociais de produção da infância. Anotem isto, que isto é muito importante. Quase todos, ou todas as pesquisas se colocam nesta pergunta, mas ao final, em que processos sociais é produzida a infância? Não são apenas processos culturais. Ou os processos culturais fazem parte desses processos sociais mais radicais. Tá? E vocês colocam raça, gênero, racialização, orientação sexual. Como que essa realidade que nos acompanha ao longo da história produziu a infância? A produção da infância é inseparável da produção da raça. Isto é muito importante, isto está em muitos dos estudos. É inseparável da produção do gênero, da orientação sexual, é inseparável da racialização, sexualização de nossa história. É inseparável. Isto é muito importante. Ou seja, os processos, o que eu notei nos textos de vocês, é que vocês levam os processos de produção da infância mais embaixo. Tá? Levam aos processos mais radicais de nossa produção como sociedade, como história. Está claro? A infância não fica à parte da produção social, econômica, política, cultural. Não fica à parte. E não fica à parte porque essa produção histórica está traspassada pela questão étnica, racial, de gênero, de classe. E as crianças fazem parte disso. A infância não vai entrar na classe quando chegar a ser jovem ou adulta. A infância já nasce numa classe, já nasce numa raça, já nasce num gênero, já nasce numa... E toda essa realidade está marcada profundamente em nossa história. Então a infância já padece essa história logo que nasce ou antes de nascer. Tá? Isto que nos falta. Mas os trabalhos depois apontam por aí. Vamos continuar apontando mais por aí? Vamos levar aí, vamos perfurar essa produção social da infância até chegar a esses subsolos sociais, políticos, culturais, raciais. Vocês colocam que as relações raciais, de gênero e as relações de classe são fundamentais para entender a infância. Isso está em um dos trabalhos de vocês. Eu anotei, eu li e anotei com todo cuidado, porque isso me pareceu fundamental.
É muito diferente do que antes falávamos, de simplesmente que a criança não tem voz, que agora vamos dar voz, que agora... É outra análise já. Essa análise já toca no chão de nossa realidade histórica. Por favor, a infância faz parte da história. A produção da infância é uma produção histórica, com tudo o que significa uma produção histórica como a nossa, racista, sexista, classista. Não tem jeito a infância de fugir disso. E os estudos da infância não podem fugir disso. Porque, do contrário, eles pairam numa espécie de limbo. Você lembram que antigamente falavam que a criança que morria sem o batismo ia para o limbo? Parece que isso ficou em nossas análises. Diz que já não existe mais o limbo. O Papa parece que falou que não existe mais o limbo. Não é? Mas ainda a pedagogia está no limbo. Ainda bota a infância no limbo. Uma espécie de limbo assim, de anjinhos. Não se fala, ou anjinhos. É. A infância anjo, a infância borboleta, a infância flor, a infância... Por favor. Outro ponto que me chamou muito a atenção, disto aí o Jader nos chamou a atenção aqui, há uma geografia da infância.